Deixa eu compartilhar a tela, esqueci. Vocês estão vendo minha tela, meu povo? Yes. Massa demais. Então, bora começar. Na aula passada, o Nicolas falou para vocês, né, da requisição do get e do index, se eu não me engano. Mostrou para vocês como é que funciona tudo mais, as requisições de get aí. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as requisições que faltam do CRUD, né? Vocês lembram da última aula? Create, read, update, delete, o CRUD. Então, ontem a gente fez o read, na aula de segunda a gente fez o read, que era o index e o show. Então, hoje a gente vai tratar o create, o update e o delete. Então, com isso, vamos entrar aqui primeiro pela requisição de criação, que é de criar alguma coisa, né? Que é o método, a gente usa o método HTTP do post, né? E o que seria o create? O create é quando você posta alguma coisa, né? Quando você vai, por exemplo, aqui no Reddit, vai lá e faz um post, por exemplo. Quando você, sei lá, vem aqui no Discord, manda uma mensagem aqui no Discord, tipo, isso seria um post, você está postando alguma coisa, né? Você está criando alguma coisa no banco de dados. Nesse caso, eu estou criando uma mensagem aqui no Discord. Então, como que a gente vai fazer isso na nossa aplicação Rails, né? Bom, eu já estou aqui com o projeto aberto, com o projeto que o Nicolas estava fazendo na última aula. E deixa eu só achar a controle. A gente vai na pasta da controle, a gente vai continuar fazendo da controle de disciplinas, né? Que é a mesma que a gente estava fazendo na outra aula. Só para saber, tá bom esse tamanho de fonte, meu povo? Vocês querem que aumente? Pra mim tá ok. Tá bom, tá bom. Aumentar um pouquinho fica melhor. Beleza, só. Aumentar aqui um pouquinho. Acho que assim tá perfeito, né? Dá pra ver, gente. Tá legal, tá legal. Beleza, beleza. Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar um método? Vocês têm alguma ideia de como que a gente pode fazer para fazer um método de create, para a gente poder criar uma disciplina? O que a gente vai precisar fazer? Ninguém? Então eu vou... Na função? Igual Opa. fez nas outras? Isso, a gente vai ter que criar uma função, né? Fazer uma função create aqui. Eita, que é isso? Toda a função aqui. Create, mas dentro dessa função, o que a gente vai fazer nela? Pra gente poder... Lembra da nossa aula de models, né? Que a gente criava as coisas aqui direto no terminal do Rails, no console do Rails. Como é que a gente fazia? Bom, o que a gente fazia? A gente pegava a nossa instância, criava uma instância que nem a gente fez aqui, né? Mas a gente fazia a disciplina. Vai ser uma disciplina. Tipo, a gente pegava a model, atribuía numa variável de ambiente, fazia uma disciplina.new. E nesse new, a gente precisa passar aqui os parâmetros, né? Pra gente poder instanciar uma nova disciplina. E como é que a gente vai fazer para passar esses parâmetros? A gente vai criar aqui um método auxiliar, né? Que a gente vai chamar de disciplines params. Opa, faltou def. Vai chamar de discipline params. E nele a gente vai falar que a gente vai pegar os parâmetros que a gente vai estar recebendo da nossa requisição lá do front ou do Insomnia que a gente vai estar fazendo. A gente vai querer que esses parâmetros sejam uma disciplina, que passe uma disciplina nesses parâmetros, e a gente vai permitir todos os parâmetros todos os campos, né, que tem nessa disciplina, que são, como é que a gente vai saber quais são esses campos? A gente vai olhar aqui no esquema, aqui a gente vai pegar as disciplinas e vai falar, a disciplina tem nome, tem o código e tem o ID do professor.
Então a gente vai vir aqui e vai botar nome. Eita, errado. Nome, o código e o Teacher ID. A gente vai estar passando aqui. E o que significa isso aqui, né? Eu repeti de novo, porque eu acho que eu não sei se foi muito claro. Quando a gente está fazendo uma requisição pelo Insomnia ou pelo Thunder Client, a gente vai estar, ou até aqui mesmo no, não sei se vocês lembram aqui no nas rotas, a gente passa aqui, por exemplo, esse D. Esse D, ele é um parâmetro que a gente está passando para dentro do nosso método show. Nesse caso, a gente não vai passar aqui na rota, mas a gente poderia passar, né? Mas a gente está falando que a gente vai aceitar só a gente vai precisar que passe esse parâmetro disciplina para dentro do nosso método. E a gente, dentro desse parâmetro disciplina, a gente vai permitir outros parâmetros, né? Que é um JSON, né? Que é um hash. A gente vai permitir um nome, um código e o ID do professor. E a gente vai passar isso aqui dentro do discipline params. Opa, aqui ficou vermelho. Calma lá. Não entendi porque que ele ficou vermelho. Tem uma coisa errada aqui, Arthur? Ou o RubyMine tá doido? Eu acho que é só o RubyMine. Beleza, beleza. Então a gente ignora esse negócio Não aqui. é? Não, Oi? não sei, talvez seja Create. Não, eu acho que é o New mesmo que usa. O Create ele já Ah, cria que o direto. Create já aceita, é. Sim, sim. Mas beleza, vamos ignorar esse negócio aqui, o RubyMine tá maluco. A gente vai... O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa disciplina que a gente instanciou com o nome, o código e o ID do professor que foi passado. E a gente vai salvar ela no nosso banco de dados. E depois, para salvar, a gente vai botar esse ponto de exclamação no final para ele retornar para a gente se der algum erro e tudo mais. Vai retornar a mensagem de erro bonitinha. E depois que a gente salvar, a gente vai renderizar, que nem nos outros métodos, um JSON com a disciplina que a gente acabou de criar. E vai botar um status de OK. É o created, faz mais sentido. Que é o status de 201, criação. E se der alguma coisa errada, a gente vai botar o erro da mesma forma que foi feito ali. E a gente vai botar esse erro numa variável. E vai renderizar esse erro. Com status de unprocessable entity, que significa que não conseguiu processar essa entidade. Na real, nesse caso faz mais sentido fazer um bad request, na real, porque a entidade ainda não existe. Mas isso aí vocês pegam olhando mais no... Vocês pesquisarem no status HTTP, né? No Google, vocês vão pegar aqui todos os status HTTP bonitinhos, né? E no caso, a gente tem o bad request, que o servidor não entendeu a requisição, e o unprocessable entity, que eu não sei se vocês conhecem, né? Quando eu vi pela primeira vez eu não entendi muito bem. Ele significa que a requisição foi bem formada, mas devido a erros semânticos não foi concluída. Basicamente é isso. Isso Então, normalmente você usa quando tem um. Tipo, o nome não pode ter mais de 20 caracteres. A pessoa manda uma coisa com 30 caracteres. É uma unprocessable entity. Tem algum erro na informação que ele mandou. isso. Aí agora que a gente já fez nosso método de create, como é que a gente faz pra gente poder testar ele? Vocês lembram, gente? Eu tenho uma pergunta antes. Opa, pode mandar. Isso tudo a gente tá fazendo pro método HTTP, Putz, esqueci o nome. Vixe, esqueci o nome. Método... Calma aí. HTTP. Seria... Tudo isso a gente tá fazendo pro post, né? Sim.
Ah, É tá, entendi. exatamente isso. Aqui a gente vai, por exemplo, nas nossas rotas, a gente vai ter que fazer um post aqui para chamar esse método, né? Ah, sim, entendi, beleza. Então, da mesma forma que a gente fez aqui o get, dessa vez a gente vai fazer um post. E como é que a gente faz post? A gente dá um mesmo sintaxe, a gente bota o post, aí bota o nome da nossa rota que a gente quer, vou botar um create, e a gente vai botar um to e a nossa controller e o método da controller, que é o create, que é o nome que a gente deu aqui. E agora para testar isso que vem a parte diferente, né, das outras aulas, porque nas outras aulas a gente só fez um get, então a gente não tinha que passar nada. Mas nesse caso, você viu que a gente não botou aqui o ID do professor, a gente podia, né, botar aqui, sei lá, teacher ID e botar as coisas aqui, mas isso não é muito, não fica muito bonito e também não seria muito prático, né? Então o que a gente faz? A gente vai lá no nosso Insomnia, no nosso Thunder Client, eu vou estar usando o Thunder Client nesse caso. Eu vou estar criando aqui um novo request. Vai ser um create. Vocês conseguem ver aí? Ou tá muito pequeno? Posso aumentar um pouquinho, né? Não, tá muito grande. Acho que assim deve ficar bom. Aí eu vou até copiar isso aqui pra gente poder não ficar muito tempo escrevendo. Aí nesse caso a gente vai ter que fazer isso aqui como um post. A gente vai botar localhost 3000, pv1, disciplines e a nossa rota aqui foi create. Aí aqui, se eu mandar aqui assim, a requisição vai falar que servidor não tá rodando. Primeiramente é isso, né? Mas se eu tentar mandar aqui, ele vai falar bad request. Tá faltando, não passei nada, não passei a disciplina, não passei o resto das coisas, né? E como é que a gente vai passar aqui? Aqui a gente vai passar simulando como se a gente estivesse passando as coisas do nosso front, né? Do nosso React. E a gente vai passar um JSON. E nesse JSON, qual que é a estrutura dele? A gente bota as chaves para falar que é um JSON. Aí a gente bota discipline, que é o parâmetro que a gente vai passar, né? Tem que ser entre aspas. Esse discipline é o que a gente declara aqui, né? Opa! A gente declarou aqui nesse parameter require. Tem que ser discipline desse jeito, senão não vai funcionar. Aí a gente vai botar um objeto dentro desse discipline. E nesse objeto que a gente vai botar os campos, que é o nome, o código e o teacher ID. Então, name, nome disciplina, sei lá, cálculo 2. O código, que é a turma, né? Vai ser turma A. E o teacher ID, que vai ser o nosso, pode ser o professor 1. Aí se eu mandar aqui, ele vai me retornar o status created e vai retornar a disciplina criada. E a gente pode ver que ela foi criada se a gente pegar esse D aqui e vir aqui no show, que é o método que vocês fizeram na aula passada, botar esse D aqui, vai aparecer aqui a disciplina que a gente acabou de criar. Alguma dúvida nessa parte, meu povo? Beleza, vou seguir então. Só mostrar também que se, por exemplo, eu não passar aqui esse código, passar só o nome da disciplina e o teacher ID, por exemplo, ele deve dar um erro, porque a gente fez aquela validação na aula de modules, né? Que o código não pode ficar em branco. Então, e tem que ser exatamente um caractere. Então ele vai falhar, né? Se eu tentar passar aqui também de novo, ele também vai falhar, porque a gente fez a validação que não pode ter uma disciplina com o mesmo código. Mesma disciplina com o mesmo código, né? Teria que ser uma turma B aqui, por exemplo. Aí ele vai funcionar. Acho que dessa parte do create ficou alguma dúvida, meu povo? O último comentário aqui então é que, bom, né, esse método de discipline params, vocês podem reparar que é um método que a gente está chamando ele só aqui dentro desse nosso escopo, né? Só nessa controller aqui. Se a gente for, a gente não vai chamar esse método aqui na roots, por exemplo. A gente não vai chamar em lugar nenhum.
Então esse tipo de método que a gente vai chamar só nessa controller específica, a gente bota essa palavra-chave private em cima, que é para falar pro código, né, que esse método aqui ele não pode ser acessado por nenhuma outra controller ou nenhum outro arquivo do nosso projeto de Rails, né? Isso é muito importante pra gente não, sei lá, a gente quer às vezes definir alguma coisa com nomes parecidos aqui, não dá conflito, ou mesmo porque isso aqui não vai ser usado em lugar nenhum, então não é bom deixar ele aberto para os outros lugares. Aí eu acho que era isso do create. Vamos passar para nosso próximo método, que é a requisição de atualização. E como é que funciona a requisição de atualização? No caso da requisição de atualização, a gente tem dois tipos diferentes de requisição. A gente tem o patch e a gente tem o put. Qual que é a diferença entre os dois? O patch, ele basicamente atualiza ele pode atualizar um dos parâmetros da nossa model, por exemplo. Se eu quiser atualizar só o nome, eu passo só o nome e ele funciona. Enquanto que o put, ele atualiza também o negócio já existente, mas eu tenho que passar todos esses campos aqui de novo para ele funcionar. Opa, passei demais. E outro exemplo de um patch e um put, por exemplo, seria se eu viesse aqui no Discord, por exemplo, se eu editasse essa mensagem aqui, botar ela editada, isso seria meio que um put, porque a única coisa que está atrelada a essa mensagem é o próprio texto da mensagem. Então eu passei tudo que essa mensagem tinha como parâmetro e para requisição, né? Agora um outro exemplo seria de um patch, por exemplo, seria se eu pegasse se eu atualizasse esse próprio, como é que fala? A própria disciplina, e eu só passasse, por exemplo, o nome dela. A maioria das vezes a gente vai usar só os patch, né, aqui, porque a gente geralmente não vai estar passando todo, não vai estar obrigando que a pessoa que vai estar usando o front, né, passe todos os parâmetros de uma model para a gente poder atualizá-la, né? A gente vai geralmente pegar e passar só um ou dois parâmetros, só os parâmetros que a gente quer mudar mesmo. Aí agora a gente pode fazer, eu acho, nosso método de atualização, né, o update. E eu queria saber de vocês, vocês acham como é que a gente faria esse método, né? O que a gente precisa, antes de mais nada, para a gente conseguir atualizar uma disciplina? Ela precisa existir? Sim, Precisa já ter essa disciplina? com certeza. Ela tem que existir e a gente tem que encontrar essa disciplina, né? Porque senão a gente não vai conseguir atualizar sem encontrar ela primeiro. Então, qual que é a ideia? Aqui a gente vai fazer a mesma ideia que a gente fez no show. A gente vai procurar essa disciplina no nosso banco de dados. A gente poderia procurar pelo nome, ou pela turma, ou pelo código professor, mas isso não seria muito viável, né? Porque a única coisa única aqui é o ID. Então a gente vai procurar essa disciplina usando o ID da mesma forma que a gente fez no método show. Vai fazer uma discipline é igual a discipline.find params ID. Aí, quando a gente tiver pego essa disciplina, o que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez no create, a gente tem que falar quais os parâmetros que a gente quer permitir que sejam passados aqui para a disciplina, para a gente poder atualizar. Então a gente vai pegar e vai passar da mesma forma que a gente fez no create, a gente vai fazer no update. A gente vai fazer um discipline, ponto. Só que dessa vez vai ser um método update e a gente vai passar os parâmetros da disciplina, discipline params, que a gente criou aqui, né? Que são nome, código e teacher ID dentro de um discipline. Aí, quando a gente conseguir fazer o update, se der certo, a gente vai renderizar a própria disciplina e vai botar um status de ok, deu tudo certo. E caso não seja possível, né, atualizar a disciplina, deu algum problema, a gente vai pegar o erro
e vai falar pro usuário qual o erro que tá dando. Por que que deu falha? Acho que aqui pode ser um unprocessable entity, para vocês verem um erro diferente. E por fim a gente vai precisar ir lá na nossa rota. E na nossa rota o que que a gente vai fazer aqui? Vai ser um put ou vai ser um patch, meu povo? O que que vocês acham? Vocês sabem qual a diferença entre put e patch, gente? É isso que eu ia perguntar. O Justo. put, Opa, pode falar. Caetano desmutou? Não, eu ia falar que ele falou agora, mas eu já me perdi. O put é quando você vai editar tudo. O patch é quando você vai editar uma coisa pequena. O patch em inglês é um curativo, alguma coisa assim. É só uma coisa pequena que você vai consertar lá, que você vai editar. O put é para você editar a coisa inteira. Em termos práticos não tem muita diferença, mas é mais ou menos isso a ideia. Exatamente. Com isso vocês já sabem responder, meu povo? O que que a gente vai fazer aqui? Um put ou um patch? O Arthur disse que em termos práticos não faz muita diferença. Então, Exatamente. Se É. for pra já fazer aí tudo, muda bota tudo um logo, put, é. então. É melhor mudar tudo logo, né? É mais uma questão de semântica mesmo, porque se alguém pegar e olhar aqui nas rotas e pegar um put ou um patch, ele já vai saber assim se aquele método vai precisar de todos os parâmetros ou se aquele método vai precisar só de um parâmetro. E é por isso que geralmente a gente bota um patch, porque a gente não obriga que sejam passados todos os parâmetros, tipo, na requisição. A gente permite nome, código e teacher ID, mas a gente não exige que sejam os três. Então, se a gente der um patch, o put seria se a gente precisasse passar os três e caso contrário ele não funcionasse, sabe? Então nesse caso vai ser um patch, mais por causa disso mesmo. Então vai ser um patch update. A gente bota aqui o to, o nome da controller e o nome do método que a gente criou, que foi update mesmo. Aí aqui a gente já está pronto para testar a nossa requisição nova, né? Então eu vou voltar aqui no Thunder Client, vou criar uma nova requisição, que dessa vez vai ser um update, que ele vai ser um patch, vai pegar o localhost disciplines e dessa vez vai ser um update. E aqui, isso aqui vai dar certo, meu povo? Se eu mandar um send aqui, ele vai funcionar? Você não alterou nada, então acho que não. Não deu certo, porque eu não passei ainda o ID da disciplina, né? Então eu vou ter que fazer assim como no método show, vou ter que pegar e passar o ID da disciplina. E com isso, vamos atualizar a disciplina 2 e mandar alguma coisa. Aí ele também não vai passar a funcionar, por quê? Porque eu não passei esse discipline aqui que ele precisava que eu tivesse passado, que eu defini no discipline parents. Então eu vou ter que fazer da mesma forma que eu fiz no nosso create. Vou ter que fazer um JSON aqui, vou passar a disciplina, opa, discipline, e vou passar aqui os nossos campos. Se eu não passar nada, aí sim ele deve funcionar. Ah, escrevi errado. Não, acho que não deve funcionar mesmo não. Se eu passar algum nome aqui, por exemplo, nome, mudar o nome da disciplina para IAL, que vocês estavam falando tanto, e mandar, ele vai dar um OK, porque eu passei uma variável e ele mudou só o IAL, né? Ele não mudou o ID, não mudou o código.
E se eu passar de novo a mesma coisa, ele também vai funcionar porque ele vai estar entendendo que eu estou passando aqui um parâmetro para eles para mudar. Então se eu mudar aqui o ID também, o ID não, o Teacher ID, né? Se eu quiser mudar o professor que está atrelado a essa disciplina, falar que agora vai ser o professor 3, ele vai mudar aqui o Teacher ID para 3 e vai botar o YAL aqui também. Manteve o YAL. Você vem aqui no show, pegar aqui minha disciplina 2 e mandar, ele também vai funcionar do mesmo jeito. Só uma parada que eu acho interessante comentar também, que é aqui eu fiz aquele negócio de passar o ID pela rota, de que nem eu fiz no show, mas eu não precisaria fazer isso. Eu poderia, por exemplo, tirar esse ID daqui e passar ele junto lá no Insomnia. Da mesma forma que eu passei essa disciplina aqui, eu ia pegar aqui embaixo e ia passar o ID e ia passar o ID que eu quero, que seria o ID 2. Aí eu ia mudar aqui, por exemplo, para física experimental e ia enviar. Opa, o que deu de errado? Faltou a vírgula aqui. Pronto. E ele foi lá e mudou. Fiz experimental e teacher ID 3 e D2. Se eu vim aqui no show e mostrar o 2, ele foi lá e mudou. Então é só uma outra forma de vocês poderem passar como parâmetro as coisas nas suas requisições, né? Tem essas duas formas de fazer. Geralmente a gente usa a forma inline, né, do ID para as rotas. E a gente usa essas formas assim de passar direto em um JSON quando tem coisas anestadas, né? Uma coisa dentro da outra que a gente tem que enviar. Aí eu acho que ficou claro, meu povo, deu para entender? Alguma dúvida? Eu acho que ficou claro. Tranquilo então. Então acho que a gente pode ir para nossa última requisição. Cara, eu só queria lembrar, Bah, o patch é pra uma coisa só e o put é pra tudo? sim, o patch não necessariamente é para uma coisa só, Se mas você passar, né? sim, ele pode ser. Ele não obriga que seja tudo, né? O put, ele meio que tá falando que você vai precisar de todos os nossos parâmetros, né? Passar todos os parâmetros para ele aceitar a requisição. Se você não passar o. Por exemplo, se você passasse o nome e o teacher ID e o code, não passasse o code e o negócio não funcionasse, não atualizasse, né? Isso seria um put, porque ele exige todos os campos para ele poder atualizar. Ah, tá. Faz sentido? Uhum. Beleza, beleza. Então acho que a gente pode ir pro próximo, que é o delete. O delete acho que o nome é bem intuitivo, né? É quando você deleta alguma coisa. Por exemplo, aqui se deletar um vídeo, vai excluir o vídeo, vai tirar ele do banco de dados para sempre. E qual que é a ideia do delete? O delete a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez para o update. Quase a mesma forma. Só que a diferença é que depois de encontrar a nossa disciplina, a gente vai querer excluir ela do nosso banco de dados, né? Então o que a gente vai fazer? Vou dar um def delete aqui para criar a função. E da mesma forma que a gente fez ali em cima, vou fazer aqui também. Discipline.find. Deletar pelo id também. E a gente vai pegar aí, dar um discipline.destroy, que é o método que a gente usa para excluir as coisas do nosso banco de dados. Depois que a gente destruir, a gente pode até dar um render JSON na nossa disciplina, da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Mas não sei se faz muito sentido, né? Porque a gente acabou de destruir, porque que a gente vai querer retornar o negócio que a gente acabou de destruir? A gente pode também, ao invés de fazer isso, a gente pode passar uma mensagenzinha falando, passar uma mensagem personalizada e falar disciplina, e passar aqui o nome da disciplina que a gente acabou de deletar, ponto name, deletada com sucesso, e botar um status ok. Opa, disciplina.
E se falhar, a gente vai dar um rescue no standard error. Passar ele para variável e vai dar um render JSON no erro, para a gente poder saber o que aconteceu, né? Status bad request. Aí com isso já está pronto para a gente poder fazer a nossa rota, né? Então a gente vai lá nas rotas e aqui, ao invés de um post e um patch, a gente vai usar o delete, que a gente acabou de ver, que é o mesmo nome do nosso método. Vai dar um delete, a gente vai passar o ID da mesma forma e vai passar também o nome do controller e o nome do método. Beleza. Então aqui a gente vai vir no nosso Thunder Client, ou no nosso Insomnia, vai criar uma nova requisição, delete, e vai botar aqui o nossa rota para nossa requisição. Delete /5. E se a gente passar aqui, opa, mudar para delete, retornou mensagem: disciplina cálculo 2 deletada com sucesso. Então se a gente voltar aqui no nosso index e jogar um negócio aqui, a disciplina cálculo 2, que era D5, né? Não sei se era D5 na real. Era D5 que a gente passou aqui, foi deletada, então não existe mais o... Ai, cadê? Não existe mais o D5 cálculo 2, existe só o D6 cálculo 2 que a gente criou depois. Alguma dúvida do delete, meu povo? Se eu passar aqui também alguma coisa que... Se eu passar de novo, o negócio não existe, vai falar que não consegui encontrar a disciplina com ID5 porque eu acabei de deletar ela, né? Alguma questão nesse método, meu povo? Uma coisa que não ficou clara? Então, vou seguir aqui. Agora a gente já acabou os métodos padrões, né, que a gente ia sempre fazer, que é o index to show, o create, o update e o delete, que vão estar em praticamente todas as controlas que vocês forem fazer assim ao longo dos projetos e tudo mais. Agora, mas nem sempre a gente vai usar só esses métodos, né? Às vezes a gente vai precisar usar algum método diferente, alguma coisa que não seja esses métodos padrões. Alguém tem alguma ideia de alguma coisa que nesse sistema, por exemplo, de disciplinas e alunos, professores, a gente poderia fazer, que provavelmente é um método que seria útil, mas que não se enquadra em nenhum desses aqui? Alguém tem alguma ideia? Você já lista as disciplinas para os professores? Pegar todos os professores da disciplina X? Todas as disciplinas do professor X. Pode ser, é uma opção. A gente pegar todas as disciplinas do professor ou todos os professores de uma disciplina? Todas as disciplinas do professor, porque uma disciplina só tem o professor, né? Não, é porque pode ter uma disciplina com várias turmas, né? Ah, Aí pode os fazer dois os fazem dois. sentido. Qual que vocês preferem fazer? Acho que todas as disciplinas do professor, acho que é legal. Beleza. Então, bora fazer aqui. Seria um dev, vamos chamar de Teacher Disciplines. E como que a gente faria isso aqui? Como é que a gente vai precisar para a gente poder listar as disciplinas de um professor? Para listar as disciplinas de um professor, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez para encontrar a disciplina, né? Só que dessa vez a gente vai encontrar o professor, porque a gente está interessado nas disciplinas daquele professor. Então a gente vai dar um teacher, vai ser igual teacher.find parents ID. Então a gente vai encontrar o professor que tem aquela
aquele ID, né? Que a gente foi passar. E para encontrar as disciplinas do professor, a gente pode simplesmente dar um disciplines. Eu não tenho certeza se isso aqui foi implementado na moda, né? Mas a gente pode dar uma olhada. Se a gente vir aqui na moda e vir em teacher, teacher has many disciplines. Então se a gente pegar aqui na nossa controller, voltar lá, né? E der um disciplines, um teacher.disciplines, ele deve nos retornar todas as disciplinas do professor. Então a gente pode renderizar as disciplinas desse professor, que a gente acabou de instanciar, né? E se der erro, sempre uma boa prática botar esse erro, principalmente para poder debugar código, né? Porque muitas vezes não vai dar certo esse primeiro que vocês estiverem fazendo. E a gente vai dar um render JSON no nosso erro, pra gente ver o que deu de errado. Beleza. Aí aqui a gente vai na nossa rota. E qual que seria o melhor método HTTP para a gente fazer essa requisição das disciplinas do professor? Na opinião de vocês. O que vocês acham que faz mais sentido? Show? É o do show, mas o método é o get, né? Porque Ah, sim, isso. seria um get, né? Mas aí seria get, a gente falaria o nome da rota, só disciplinas. Opa. Disciplinas professor, passando o ID do professor e o nosso método na controller. Disciplines. Nossa. Tag. Qual o nome que eu dei lá? Teacher Disciplines. Beleza. Então a gente viria aqui no nosso Thunder Client, criar uma nova requisição para deixar tudo salvo. Disciplinas professor. Esse nome aqui vocês podem dar o nome que vocês quiserem, né? Não precisa ser parecido com o nome do negócio, mas é mais para deixar organizado mesmo. Aí vocês vão pegar aqui de novo a URL do nosso código, do nosso projeto, né? E vai dar o nome da rota, Disciplines Professor. Passando o ID do professor, que vai ser, vamos pegar o professor ID 2 e mandar. E ele retornou pra gente Física 1 e Cálculo 2, que são as disciplinas atreladas a esse professor 2. Se a gente vier aqui no index dos professores, né, o index das disciplinas, e procurar aqui o ID 2, a gente vai ver que é realmente essa, Física 1 e Cálculo 2. Ficou claro, meu povo, como é que faz um método diferente, assim, do padrão? Um método personalizado? Aí, dependendo da lógica do projeto que vocês estiverem fazendo, vocês vão ter que fazer alguns métodos assim, né? Um pouco, pensarem um pouco o que faz mais sentido, né? Qual que é a lógica por trás. Mas no geral é isso. Ficou alguma dúvida dessa parte? Eu tenho uma dúvida, mas não nessa parte. Pode mandar É também. só quando você manda o render para renderizar, o que realmente faz? O render, Isso. ele basicamente... literalmente ele renderiza um JSON com as disciplinas. Eu não tenho certeza que funciona, mas acho que funciona. Se eu vier aqui no próprio navegador, né, e botar aqui a rota do Rails, localhost, eita, faltou barra localhost 2.3000 API v1 index, disciplines /index, mandar aqui, ele retorna aqui um index com todas as disciplinas. Então ele renderiza pra gente todas, tipo, ele literalmente renderiza um JSON pra gente. É basicamente isso que ele faz. Você pode até botar render de outras coisas, não necessariamente é um JSON, mas como a gente está trabalhando com Rails API, né, ele vai ser nossa back-end, e a gente vai trabalhar com React no front-end, a gente geralmente renderiza um JSON, porque é mais fácil de trabalhar mesmo, né, lá no nosso front-end e tudo mais.
Entendi. E o JSON é basicamente um hash do Ruby, não é? O JSON é o hash do JavaScript. Entendi. JSON já é. Qual que é o nome mesmo? JavaScript. JavaScript. Object Notation. Isso, exatamente. Entendi. Beleza. Obrigado. É porque em JavaScript o nome é objeto. Sim, tudo é objeto em JavaScript. Quase tudo, né? Aí, mais alguma dúvida, meu povo? Só uma coisa, você está falando que todo objeto em JavaScript é uma função objeto da classe função. Exato. JavaScript é doido. Cara, é Acho que sério isso? é sério. Cara. Ok. Acho que como a gente tá com um tempinho aqui pra finalizar, eu vou fazer uma última coisa aqui com vocês, que é... Vocês conseguem ver, alguém consegue me falar por que que esse método de index pode não ser tão bom pra gente? Talvez não exatamente nesse contexto de disciplina, mas talvez se a gente estivesse fazendo um index de um professor, por exemplo, e fosse, sei lá, um programa com todos os professores do Brasil. Por que que esse método index não seria tão bom da gente usar? Qual que é o problema que ele pode apresentar pra gente? Vai acabar mostrando coisa a mais que não devia? Pros outros? Ou não? Quase isso. Ele acaba mostrando coisa demais, na real. É, Porque, exatamente. É porque ele mostra e-mail e tal. sim, tem isso também. Mas o ponto que eu queria falar com vocês mais é que, pensa comigo, se tem, por exemplo, milhares de professores nesse banco de dados, ou milhares de disciplinas, e a gente quer renderizar o index, essa ação vai consumir muito espaço no nosso banco de dados. E a gente, muito tempo do nosso banco de dados, né, de processamento, porque a gente vai estar renderizando milhares de objetos para o nosso front-end, né? Porque a gente, tipo, quando a gente fizer a requisição, ele vai estar pegando as disciplinas do nosso banco de dados. E quando ele faz isso, se tiver muita disciplina no nosso banco de dados, isso pode acabar demorando tanto que ele dá um erro de talvez. Esqueci o nome do erro agora, mas aquele erro quando fica muito tempo processando ele cancela. Timeout. Isso, erro de timeout. E ele pode acabar não conseguindo pegar nada porque tem muita coisa no nosso banco de dados. E lá no front, por exemplo, se a gente for em algum. Eu não vou pensar agora no site, mas no próprio Clockify mesmo. Tô com ele aberto aqui. Se a gente for ver aqui, ele tem todas as coisas que a gente fez na semana, mas ele não mostra tudo de uma vez. Ele tem aqui, por exemplo, próxima página. Ele não vai mostrar assim tudo de uma vez porque é muita coisa para ele mostrar. Então, vale a pena a gente fazer uma função de paginação para a gente poder enviar por partes esses dados para o nosso front-end, né? Então, como é que a gente faz essa função de paginação, né? Basicamente aqui a gente vai pegar e vai falar, vamos criar uma nova função index, chamada de index pagination. E nesse index pagination, o que a gente vai fazer? A gente vai, da mesma forma que fez aqui, a gente vai pegar todas as disciplinas, vai dar uma disciplina pontual. Só que, nesse caso, a gente vai botar um limite. A gente vai botar esse método limit para limitar quantos a gente pode botar no nosso banco de dados. Vai botar, sei lá, vamos botar que a gente só quer 5 ou 3 disciplinas, porque a gente tem pouca coisa no banco de dados. A gente quer só 3 disciplinas no nosso, mostrando por vez, né? E a gente vai passar também um offset. O que é um offset? Offset, eu não sei se é a tradução literal, mas ele significa deslocamento. Então, esse discipline pontual, ele vai retornar para a gente um array, certo? Um array de objetos. E esse discipline pontual ponto limit, ele vai limitar o tamanho do nosso array de objetos. Esse offset, ele vai dar um deslocamento para a gente nesse nosso array. Então, se eu botar offset 0, ele vai começar do nosso elemento de número 0, que é o primeiro. Se eu começar offset 1, ele vai botar o deslocamento, vai começar do segundo elemento. Então, nesse caso, eu vou passar como parâmetro o offset que eu quero. Passar como requisição mesmo. E com isso eu já posso fazer dar um render JSON, da mesma forma que eu fiz antes.
nas nossas disciplinas. E passar um status de ok. Aí quando eu vier aqui no nosso Insomnia, Insomnia no nosso Thunder Client, e passar, chamar de paginação, botar o URL aqui, disciplines barra, eu não fiz a rota, né? Esqueci da rota. Então seria mais a mesma URL da rota, só que agora do index, só que agora seria um index paginated to nome do nosso método lá na controller. Disciplines hashtag index pagination, foi isso? Isso mesmo, paginations. Aí então se a gente pegar aqui e passar disciplines barra index paginated e passar o ID que eu quero, passar 0 primeiro, ele deu um not found. Escrevi errado aqui. Calma aí, index paginated. Pronto. Ué, não foi não? Eu acho é porque você botou lá no. Você colocou paginated e pagination. Ali no get ali. Não, na real, que é porque eu esqueci de botar o ID aqui, o offset aqui nos parâmetros. Então, ficou faltando isso aqui, porque esse nome aqui, eu fiz até de propósito que esse nome aqui não precisa ser o mesmo nome desse aqui. Porque esse aqui é o nome que a gente dá aqui no nosso controller. Mas se a gente quiser botar aqui qualquer coisa para botar batata, como o Gabriel gosta, e funcionaria da mesma forma, né? O nome que a gente dá aqui não faz diferença. Só falta mesmo o offset. Então se eu pegar e passar aqui, ele vai passar só os 3 primeiros, que é o 1, 3 e o 4. Então se eu vier aqui no nosso index geral, ele tem 5, né? Aí se eu vier voltar aqui em paginação e passar o offset de 1, por exemplo, ele vai começar de física 1, que é o segundo elemento do negócio. Mas, quando a gente está fazendo uma função, a gente quer facilitar ao máximo para quem está mexendo no front-end para não ter tanta dificuldade em entender o nosso código, né? Em saber como é que funciona. Então o que faz mais sentido aqui, ao invés de a gente passar esse offset nos parâmetros, seria a gente passar a página mesmo que a gente quer. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, no nosso paginate, vamos definir, por exemplo, nosso limite aqui de tamanho de página, né? Tá em português mesmo. Tamanho da página. Vamos botar igual a 3. Aqui eu vou passar o tamanho de página no limite, né? Que aí se alguém quiser mudar, vai mudar direto aqui. E aqui no offset, o que a gente vai fazer? A gente não vai receber mais o parâmetro offset, agora a gente vai receber a página. Vai receber a página que a gente quer fazer. Então, esse página, ele chega como um string, quando a gente passa como parâmetro. Então a gente vai pegar, quando a gente passa como parâmetro aqui, né? Se a gente passasse como parâmetro direto como JSON, a gente poderia passar como número. Mas aqui a gente tem certeza que ele vai chegar aqui como uma string. Então a gente vai ter que transformar ele em um inteiro. Aí a gente vai subtrair 1, porque a página, a gente não vai começar com a página 0, né? A gente vai começar sempre da página 1, que faz mais sentido. E a gente vai multiplicar isso pelo tamanho da nossa página, né? A gente tem 3 de página, ele vai dar esse offset sempre relacionado ao nosso tamanho de página. Então a gente vai passar aqui o tamanho da página. Então, se a gente vier aqui nas rotas e mudar isso aqui para offset para page, agora quando eu vier aqui no nosso index paginated, de passar a página 1, ele vai retornar os 3 primeiros. Quando eu passar a página 2, ele já vai retornar os 2 últimos, porque ele fez o deslocamento e isso aqui seria a nossa segunda página. Tem menos elementos porque só tem 5 negócios, 5 elementos no nosso banco de dados, né? Se tivesse mais, ele ia começar a aparecer mais. Ia aparecer sempre 3 até chegar no final, né? Ficou clara essa parte de paginação, meu povo? Deu pra entender? Ficou alguma dúvida, alguma questão?
Então eu acho que por hoje era isso. Se não ficou nenhuma dúvida, alguma questão geral, assim, da aula como um todo, não necessariamente parte de paginação. Aquele page, de onde é que ele surgiu? Não sei se é uma variável, o que que Esse page aqui, é. Isso. esse page, eu tô passando ele como parâmetro para nossa função que a gente criou aqui, né? Então, o nome do Ah, você page, criou ele, um parâmetro? Ah, tá, entendi. não, basicamente o que vai estar aqui é definido pelo que a gente vai passar aqui, e não o Tá. contrário, né? Então, se eu quisesse manter o nome offset aqui, eu poderia, porque o nome não importa muito. Mas esse page veio das rotas aqui, né? Pra gente poder usar dentro do nosso método. Qual página exatamente que a gente tá. Entendi, beleza. Então eu acho que por hoje era só da nossa aulinha, gente. Se ficou alguma questão aí, vocês podem falar comigo depois também. Não tem problema. Tem algum aviso pra dar, Arthur? Só que semana que vem tem RG segunda, gente. Então, não se esqueçam de ir para RG. Sim, sim, isso é importante. E se quem não puder ir, se possível, avisar com antecedência aí, pra gente já saber e não levar. É. Eu tenho uma dúvida, só que ela é mais em relação à data de tarefa. Quando que vai ser a próxima tarefa? Se eu não me engano, teve lista semana passada? Eu não lembro se teve lista semana passada. De model. Teve. Teve? Então, acredito que essa lista de model deve ser para domingo. Ela foi postada ontem. Foi postada ontem? Foi. Ah, Acho então que o ela Gabriel até disse que ia ter prazo. deve ficar para postado. domingo que vem, então. Já que ela foi postada ontem só. E o prazo, né? Domingo que vem, dia 16. Não, dia 17. E a lista de controller, que a gente deve estar lançando também no começo da semana que vem. Provavelmente vai ficar para uma semana depois, lá pro dia 24 de abril. Tá, beleza.